Esta manhã, eu gostaria de ler com os irmãos em Atos, no capítulo 17. Eu percebi que os irmãos têm várias versões da Bíblia, eu tenho usado a revista e atualizada, eu vou fazer a leitura nela, mas qualquer versão que os irmãos se sentem à vontade, não o texto tem o mesmo significado. Eu vou ler os versos 16 até o final do capítulo, até o verso 34, e aqui nós encontramos a pregação de Paulo em Atenas. Na verdade, não só a sua pregação, mas a sua chegada em Atenas e o que aconteceu no decorrer do seu trabalho ali, na sua viagem missionária nessa região da Grécia. Lendo, portanto, em Atos 17, do verso 16 até o final do capítulo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Essa passagem mostra o empenho do apóstolo Paulo de levar o evangelho para a cidade de Atenas e plantar uma igreja cristã ali. Você nota ao ler o livro de Atos essa importância de pregar o evangelho em cada localidade e plantar uma igreja, de modo que a Bíblia valoriza tanto a existência de um trabalho que é fiel ao ensinamento de Cristo, onde as pessoas se congregam, se reúnem, ouvem o ensino da palavra de Deus, observam o batismo, a ceia, as coisas que Cristo mesmo instituiu, e assim não somente promovem o evangelismo naquele local, como também edificam os santos
e mantém a comunhão, as orações e as coisas que é prescrito pelo Senhor Deus como culto divino. E aqui nesse local, cidade de Atenas, o apóstolo Paulo chega em um ambiente que seria mais resistente, mais difícil do que alguns outros lugares, possivelmente. Não um local difícil para se difundir uma nova religião, porque havia muita abertura para isso. Vocês podem observar que o verso 21 diz que todos os de Atenas, tanto as pessoas que já eram dali mesmo, como os estrangeiros que foram morar ali, eles gostavam muito de discutir ideias, coisas religiosas, coisas da área da filosofia e coisas assim. Então, conceitos assim eram muito populares, inclusive novidades. Então, não havia uma resistência de discussão de assuntos desse tipo, havia muito interesse. E, no entanto, havia muita resistência para a verdade, porque havia outras ideias contrárias à verdade instaladas ali e muito bem, assim, enraizadas no pensamento das pessoas, de modo que haveria mais resistência para se abrir mão dessas ideias erradas. Agora, de qualquer forma, o apóstolo Paulo está lá, ele vai para pregar e ele vai agir dessa forma como Deus o instruiu para que ele fizesse. Agora, quando nós falamos sobre o conceito aqui de essa abertura para se discutir conceitos que seriam de linha religiosa ou filosófica ou qualquer outra coisa, porque acaba que tudo que está envolvido com filosofia ou ética, coisa assim, estão entrelaçadas com as questões religiosas e inseparáveis delas. Como que as pessoas lidam com uma diversidade de ideias em um ambiente como Atenas? É curioso que a sociedade ocidental tem se tornado muito semelhante à maneira em que as pessoas ali naquela época pensavam. Eles certamente achavam que havia ideias certas e havia ideias erradas, mas eles também entendiam que as pessoas poderiam ter a sua própria verdade. Então, o apóstolo Paulo, ali conversando e pregando, quando ele estava pregando ali na praça e tentando anunciar o evangelho, pessoas vieram a discutir com ele. Havia ali, então, os epicureus e também os estoicos, pessoas de diversas linhas filosóficas, e todos eles estavam discordando de Paulo e discutindo com ele. Então, essa troca de ideias era uma troca de ideias bem do tipo, alguém está certo e alguém está errado. E, ao mesmo tempo, eles o levaram lá para o Areópago para que ele apresentasse suas ideias ao grupo maior de intelectuais, por assim dizer. E isso realmente demonstra uma disposição da parte deles de ouvir ideias diferentes e até mesmo de dizer, não, você pensa dessa maneira, então essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. É assim que eles lidavam com as suas visões diferentes. Os filósofos gregos, lá desde a antiguidade, quando começaram a escrever as obras que influenciaram não somente a cultura de Atenas nessa altura, mas até hoje continuam tendo impacto, eles não eram unânimes. Você vai encontrar que Platão e Aristóteles têm suas diferenças em questões fundamentais, e ninguém dizia para você, não, você é um idiota, se você tomava uma linha ou a outra. Então, essas questões eram assim. Agora, no meio dessa ideia toda, uma coisa, no entanto, que você não podia fazer era chegar ali e de forma contundente dizer, só a minha mensagem é a verdade e as outras coisas todas são erradas e são coisas até perniciosas para você e para o seu destino eterno. Falar nesses termos não era muito bem aceito, era, na verdade, muito mal visto. E o apóstolo Paulo tem uma mensagem que é justamente essa para pregar, porque ele tem a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da fé cristã. Então, quando ele chega ali, ele não vai se apresentar diante deles, nem na praça, nem quando eles o levam para o Areópago, como eles estão acostumados de serem abordados. Porque a tática de pessoas que apresentam novas linhas de pensamento, sejam elas religiosas ou outras coisas, mas que querem ganhar adeptos, querem convencer seus ouvintes, tipicamente a tática envolve lisonjear os ouvintes, encher a bola das pessoas. Você vê até que os políticos costumam fazer isso em época de eleição, eles falam assim, eu confio muito no juízo, na sabedoria do eleitor. Mas, na verdade, ele muitas vezes não confia em nada. Mas ele está falando isso porque ele quer ganhar a receptividade das pessoas. Então, você tenta lisonjear as pessoas e você fala coisas que você acha que as pessoas querem ouvir, você evita falar coisas que são diretamente confrontadoras, que podem criar uma antipatia para a sua mensagem, e você fala também
de uma forma que procura ser uma fala bonita, uma fala que é florida. Isso aí o apóstolo Paulo descartava. O apóstolo Paulo até diz em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele diz que ali o seu procedimento, quando ele esteve lá nessa região da Grécia, Corinto também é na Grécia, perto de Atenas, essa região toda ali, quando ele foi lá pregar o evangelho, ele não tentou fazer com que a sua mensagem fosse recebida por causa do estilo, de uma questão de linguagem persuasiva, estabelecida sobre a sabedoria dos homens, mas ele iria proclamar a verdade de Deus, confrontar o erro, anunciar o que é real, o que é verdadeiro e confiar no Espírito de Deus para fazer a obra e salvar as pessoas que o Espírito de Deus irá tocar. Então, essa sua abordagem é muito diferente do que eles estavam acostumados. Agora, como eu disse, quando você entra para falar, então, mesmo que você propõe uma coisa totalmente diferente do que as pessoas ali acreditam, e você sabe que é dessa maneira, o que as pessoas tipicamente tendem a fazer é não falar sobre essas coisas. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, existem algumas seitas que são meio do budismo, uma variação de budismo, como, por exemplo, Seixinoye, Perfeita Liberdade. Eles muitas vezes têm uma mensagem que confronta assim totalmente ou subverte totalmente aquilo que alguns dos brasileiros que irão ouvir sua mensagem irão pensar. Mas eles não chegam logo de cara apresentando isso. Eles tentam simplesmente falar de coisas que eles acham, isso aqui a pessoa vai aceitar. E ver se a pessoa vai, então, gostando da mensagem. E quem sabe lá na frente, depois que a pessoa já está meio que condicionada, eles vão aos poucos trabalhando essa questão. O cristianismo é diferente. O cristianismo é muito confrontador, porque ele entende que o erro, a falsidade, a mentira, precisa ser desconstruída, e isso é essencial que se faça logo, porque a pessoa não estará em um relacionamento com Deus, enquanto ela não renunciar à mentira, abandonar a mentira. E grande parte da mensagem bíblica é colocada assim, como uma guerra pela verdade. Jesus Cristo veio ao mundo e ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tanto Jesus Cristo se afirma como aquele que é a verdade em pessoa, como a sua mensagem é a verdade. A Bíblia nos mostra como o Senhor Jesus Cristo, quando esteve perante Pilatos, Pilatos lhe perguntou, né, você é um rei? E o Senhor Jesus Cristo disse exatamente isso. Sim, né, é como você disse. E eu para isso vim ao mundo, para testificar a respeito da verdade. E Pilatos, com grande cinismo, perguntou, o que é a verdade? Você nota essa dificuldade de acreditar que alguém possa realmente dizer, isso é a verdade. Agora, sim, seres humanos são falíveis, então nós temos que reconhecer nossa finitude e não sermos os donos da verdade, ok? Faz sentido. Mas Deus, revelar a verdade, coloca as coisas em outro departamento. E quando o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo e faz obras como nenhum outro fez, e fala palavras como ninguém jamais falou, e comprova e dá provas daquilo que ele realmente diz como sendo a verdade, então aí muda tudo. E é nessa categoria que o cristianismo entra, não como uma especulação humana. Não é que Moisés um dia sentou na pedra e começou a pensar lá com seus neurônios, como que será que surgiu esse negócio? Eu acho que Deus criou o mundo em 6 dias. Aí ele tirou um dia, né, para não trabalhar e criar mais aquele dia, por algum motivo aí que ele queria nos ensinar. E aí depois a coisa foi acontecendo assim. Não, isso não é especulativo, isso é revelação. Isso é algo que ele recebeu de Deus, Deus lhe falando. Então, a própria escritura, que ali então foi escrita, o livro de Gênesis e os outros livros que Moisés foi escrevendo, não é a palavra de Moisés tão somente, embora é a palavra de Moisés no sentido, mas Deus o inspirou de modo que, em suprema análise, é a própria palavra de Deus. E não se trata, então, isso como uma mera opinião humana. Agora, nós temos fortes motivos para acreditar nisso. Isso não é uma coisa que nós acreditamos simplesmente por uma preferência pessoal. Na realidade,
Jesus Cristo deu fortes provas da sua mensagem. Ele mesmo disse: se eu faço as obras de meu Pai, então acredita no que eu estou dizendo. Se eu não faço, então não acredita. Mas se eu faço, creia, acredite, para que você tenha vida. E a demonstração tangível, real do que Cristo fez, é uma coisa que não somente é evidente para as pessoas da sua geração, é uma coisa que hoje nós podemos apurar historicamente, através do testemunho escrito que nós temos, e existem fortíssimas razões para crer não somente nos milagres de Cristo, como na sua ressurreição dentre os mortos, o que sela e confirma Cristo como o verdadeiro porta-voz da verdade para a humanidade. Então, nós temos que entender que isso é real. O apóstolo Paulo, que duvidou disso, encontrou-se pessoalmente com Jesus ressurreto, e Jesus se apresentou a ele. E uma vez que isso aconteceu na sua vida, o seu mundo caiu, toda aquela crença anti-Jesus que ele tinha desabou, e ele então, reconhecendo o seu erro, passou dali para frente para trabalhar arduamente, com todo o seu coração, com todas as suas forças, para divulgar a verdade, porque a verdade precisa ser conhecida, é uma questão de vida ou morte eterna. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo está ali, e ele não está ali para bajular ninguém, ele não está ali para tentar convencer pessoas de sua opinião, porque ele acha que quanto mais likes ele tiver nas redes sociais dele daquela época, mais o ego dele vai se inflar. Nada disso. Ele está ali porque ele está preocupado com as pessoas estão andando no escuro sem saber a verdade, e elas precisam saber a verdade, elas precisam saber que um dia elas terão que prestar contas a Deus, o Criador de todas as coisas, e elas não estão preparadas para isso. Será para elas, na verdade, um dia de horrível terror, se elas não mudarem rápido de sua forma de pensar e sua forma de viver e se submeter ao verdadeiro Senhor e à verdade. Então ele está ali com essa mensagem, e Paulo vai apresentar para essas pessoas o verdadeiro Criador e as suas exigências sobre todos nós. É assim que o apóstolo Paulo prega o Evangelho. O apóstolo Paulo não pregava o Evangelho como as pessoas muitas vezes hoje fazem, meio que seguindo aquela própria linha que eu acabei de descrever, que as pessoas fazem de lisonjear a pessoa e falar só o que a pessoa quer ouvir. Você já ouviu talvez alguém falar assim: como que você evangeliza a pessoa? Como que você aborda? A pessoa diz assim: Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ok, eu acho que existe alguma verdade ali, mas a gente tem que tomar cuidado com certas declarações, porque eu posso dizer sim, Deus te ama e Deus te convida ao arrependimento, porque Ele oferece perdão de pecados a todo aquele que arrepende-se do pecado e crê em Cristo, isso eu posso dizer. Agora, dizer que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de uma pessoa é uma coisa assim bastante complicada. Você sabe qual que é o plano de Deus para a vida de uma pessoa? Deus, de fato, planejou a salvação eterna da pessoa para quem você está pregando, você sabe isso? Porque, imagine, eu estou falando isso agora com uma certa ironia, ok? O Senhor Jesus Cristo, chegando para Judas Iscariotes e diz: venha me seguir, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso dá certo? Ele tinha um papel para cumprir, mas não era uma coisa maravilhosa para ele, não. O melhor para ele tivesse sido se ele nunca tivesse nascido. E, no entanto, por causa da sua maldade, por causa do seu pecado impenitente, ele seria um servo de Deus, sim, mas não o tipo de servo que receberá galardão. Porque, no final das contas, todo mundo, todo ser humano, de alguma forma ou outra, acaba servindo a Deus. Ou ele serve a Deus de uma maneira em que ele exalta a Deus e a graça de Deus, ele vira um instrumento para Deus exaltar a glória da sua graça, ou então Deus traz sobre ele o seu juízo por causa do seu pecado, de modo que ele também serve para glorificar a Deus, porque até mesmo da fúria dos ímpios, Deus obterá glória. De modo que isso é uma coisa assim que você precisa saber como abordar o Evangelho. Como que o apóstolo Paulo abordou indivíduos quando ele pregava o Evangelho? Ele chegava dizendo: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, você não quer perder. Bem, deixa eu ler uma passagem que ajuda a entender. Havia um indivíduo chamado Félix, que foi colocado lá
em Israel, e Paulo estava preso, né? E sob o governo deste homem, e esse homem quis conversar com o apóstolo Paulo. Na verdade, ele queria receber propina para favorecer Paulo em julgamento, coisa que Paulo não tinha nem condições nem intenções de fazer. E, no entanto, a Bíblia diz o que aconteceu quando Paulo foi conversar com aquele homem. A Bíblia diz, isso é em Atos 24, verso 25, dissertando ele, o apóstolo Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Pense nisso. As pessoas para quem nós pregamos o Evangelho ficam amedrontadas. Acontecia com Paulo, porque ele pregava a verdade. A verdade é assustadora. Essa mensagem que Paulo pregou em Atenas é assustadora. E quando Paulo chegou nessa parte também, eles também não quiseram ouvir mais e disseram para Paulo a mesma coisa. Outra hora a gente escuta mais. Vamos então pensar a mensagem de Paulo aqui. Verso 16 diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Olha só, o apóstolo Paulo, vendo o tipo de religião que eles tinham, uma religião idólatra, muitos templos, muitos ídolos para todo lado, aquela superstição, aquela crendice toda, aquilo fazia com que ele se revoltasse interiormente. Ele não olhava aquilo e dizia: nossa, mas que bonito, nossa, que lindo, nossa, eles estão bons, né, nas artes que eles fazem, a religião deles é bonita, parabéns. Não, o apóstolo Paulo via aquilo e aquilo o dava revolta, porque ele sabia que era mentira que estava levando gente para a perdição. Ele sabia que por trás de todo aquele engano, aquela falsidade, havia a operação de espíritos malignos que havia inserido esse tipo de crença na mente das pessoas, difundido isso e através disso cegado as pessoas à verdade. Então aquilo lhe dava revolta. Verso 17 diz: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então havia ali uma sinagoga, os judeus que sabiam alguma coisa do Deus verdadeiro, e Paulo lá pregava e dissertava na sinagoga e também na praça, todos os dias para as pessoas lá. Bem, é interessante que o povo de Atenas achava que a coisa seria bem assim. Aqui é a capital intelectual do mundo. Então, se a sua ideia bombar aqui, ela é válida. Se ela flopar aqui, então ela, na verdade, é insignificante. Quem dá a nota somos nós. Okay? Eles bem que se achavam. Então, eles vão pegar o apóstolo Paulo, ouvindo o que ele diz, e eles vão começar a discutir com ele. Não é assim não. Verso 18 diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Contendiam, estavam batendo boca mesmo, estavam discordando. Não, isso é absurdo. Tal. Algumas pessoas então começaram a falar dele, tipo assim: quem que esse tagarela está dizendo aí? E algumas pessoas falam assim: parece um pregador de deuses estranhos. Veja, deuses, plural. Tinha duas divindades que eles achavam: Jesus e Anastácia. Eu sei que sua Bíblia não fala isso, porque ela está em português. Mas Anastácia é a palavra ressurreição. Anastácia é nome próprio, de modo que as pessoas ouviam Paulo falando de Jesus e de ressurreição, e aparentemente algumas pessoas concluíram que Jesus estava em par com essa outra deusa, a tal da Anastácia, né? Palavra aqui no grego que significa ressurreição. Então eles quiseram ouvir a ideia dele. Então vamos levar ele lá para o Areópago, lá onde ele pode apresentar suas ideias para as mentes mais brilhantes, o pensamento mais aguçado que existe no mundo, e aí nós vamos falar para ele se ele passou no teste ou não. Não é assim que o nosso mundo hoje lida com a mensagem de Cristo? Especialmente aqueles que se julgam intelectuais, as pessoas das academias, as pessoas das áreas aí que são estudadas da ciência, ou filosofia, ou coisa assim. As pessoas chegam e começam a dizer assim: bem, nós somos as pessoas mais esclarecidas do planeta. Se você está acreditando nesse negócio de Bíblia, que Deus fez o mundo assim e tal, não, você precisa se atualizar. Porque agora nós sabemos que a Terra tem
4 bilhões de anos. E assim, o universo tem 4 bilhões de anos. E assim vai. E todas aquelas outras ideias. Né? Nós sabemos hoje que gênero não é uma coisa definida pelo seu nascimento. Né? Nós sabemos hoje que a Bíblia é cheia de lendas e mitos. Esse tipo de mentalidade. Tudo isso aí é ideia falsa, lançada pelo diabo e feito exatamente para criar barreiras, para que as pessoas creiam na verdade do Evangelho que elas precisam crer para serem salvas. Porque se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está lidando com gente que tem essa mentalidade. Algumas das crenças que eles tinham, só para você se situar um pouco. Eles tinham uma convicção profunda de que matéria, qualquer matéria, coisa material, é inerentemente má. Toda matéria. De modo que o corpo físico é uma coisa ruim. De modo que, por conta disso, um Deus perfeitamente puro e santo nunca poderia se tornar carne, nunca poderia se encarnar. E quando o ser humano morre, o seu espírito, que é imaterial, aí, né, qualidade aí, se separa do corpo, a última coisa que você iria querer é voltar a estar novamente num corpo material. Era uma libertação das amarras de uma matéria que se decompõe, que se estraga. É assim que eles olhavam a morte. Então, o pensamento ali, embutido já naquela cultura, através da longa sequência de conceitos errados, sendo disseminados por falsos mestres, através da instigação de demônios, é doutrina de demônios esse tipo de crença. Então, isso tudo tornando essas pessoas resistentes à verdade, porque eles assumem esse tipo de conceito como fato. E é o tipo de coisa, se você não pensa assim, então você simplesmente não é uma pessoa informada e esclarecida. Faz uma faculdade lá com os nossos melhores mestres e você entenderá isso aí que você está acreditando, não se harmoniza com os fatos. Agora, o curioso é que o ser humano sempre tem essas coisas, sempre tem essas crenças, e elas sempre são furadas, mas na hora que elas estão no auge, parece que é aquilo ali mesmo, e todo mundo acha que aquilo ali está provado, mais do que provado. Naquela época, essa questão do dualismo filosófico entre matéria e espírito, matéria ser uma coisa inerentemente má, era uma coisa tão absolutamente aceita entre os gregos, que eles achavam que certamente qualquer ideia contrária a isso não teria futuro. Hoje em dia ninguém acredita naquilo mais. Quer dizer, pelo menos eu nunca achei, nem ouvi falar de alguém. Pode ser que alguém aí andou lendo Platão e caiu nessa, mas sinceramente eu não conheço. A realidade é que aquilo que era tão estabelecido como fato era uma tolice. Simplesmente aguardava alguém com uma argumentação melhor, posteriormente desmantelar aquilo tudo e julgar por terra. Isso já foi feito. Agora, você nota como que, enquanto ninguém chega com uma boa retórica para realmente argumentar e demonstrar para o mundo intelectual que aquilo ali é balela, enquanto aquilo dura, aquilo então serve para sabotar todo o processo de acreditar na verdade de Deus na Bíblia. Como que a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias? Olhou toda a criação material e disse que era muito bom. Era muito bom. Eles diriam, uma matéria não tem como ser bom, entende? Então, toda essa maneira de, desde o início, começar a criar barreiras para que as pessoas não acreditassem na mensagem. Então, não há outra forma a lidar com isso, a não ser chegar lá, perante essas pessoas, e confrontar o erro com a verdade. É assim que o apóstolo Paulo faz. Quero que vocês leiam comigo o discurso dele, e vocês vão ver fortemente a maneira em que ele vai desmantelar, ponto por ponto, as crenças dessas pessoas. Ele começa falando assim, eu vou ler no verso 22 agora. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio.
Agora, essa maneira de introduzir o seu discurso é interessante porque chama atenção. Eles, então, querem ouvir o que é isso. Mas como assim? Ele vai falar para a gente sobre o Deus desconhecido? Para se entender o contexto, o que o Paulo viu ali, um altar com essa inscrição, né, talhado ali na pedra, ao Deus desconhecido, havia mais do que um desses na cidade de Atenas. E existe uma história por trás disso, uma coisa que aconteceu coisa de 600 anos antes do apóstolo Paulo chegar ali, onde a cidade estava sob uma praga terrível. E todo mundo ali simplesmente concluiu que era uma maldição de alguma divindade, algum Deus estava bravo com eles, estava colocando sobre eles essa praga, mas eles já tinham feito sacrifícios para um, para outro, várias tentativas aí de apaziguar os deuses bravos e nada funcionava. Então, havia um poeta de Creta que estava morando ali em Atenas, uma pessoa muito conceituada naquela época, chamado Epimênides, e ele sugeriu o seguinte: eu sei como que nós vamos descobrir qual que é o Deus que está indignado. Nós vamos então pegar um grupo de ovelhas e nós vamos pegar essas ovelhas, soltar as ovelhas e elas serão encaminhadas pelo Deus que está precisando de atenção, precisando de ser bajulado, né, meio carentezinho. E nós vamos ver para qual templo ou altar que as ovelhas se conduzirão. E quando nós entendermos que isso acontecerá, aí nós saberemos quem que é que está bravo e a gente vai lá e faz o que ele está pedindo. Ok, ótimo. Soltaram as ovelhas e as ovelhas, na verdade, não cooperaram. Elas não foram para dentro de um templo. Elas se espalharam pela cidade, cada uma parou e deitou num lugar diferente. E nenhuma deitou num lugar onde tinha realmente um monumento religioso ou alguma coisa de significado religioso. Então, o que eles concluíram? Eles falaram, bem, então, o que nós temos que reconhecer é que deveria ter aqui uma coisa para o Deus. Mas qual Deus? Então colocaram ali um altar para o Deus desconhecido, e assim foi. E ali fizeram um sacrifício, conforme aquela ovelha foi sacrificada. Se a ovelha suspeitasse que era isso, ela não tinha parado de andar. Mas foi assim que eles lidaram com essa questão. E por isso tinha esses lugares ali. Isso é uma coisa antiga. E a essa altura, não era exatamente uma preocupação deles saberem isso, mas o apóstolo Paulo lida com essa abordagem porque ele sabe que isso irá chamar a atenção e trazer também à tona um fato. Em Atenas, eles tinham muitos deuses, muitos templos, muitos ídolos, altares e etc. E eles conheciam muitos deuses. Os deuses que eles conheciam não existem. O único Deus que realmente existe, eles não conheciam. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso instantaneamente, porque a visão correta, a ótica bíblica dessas religiões pagãs, dessas religiões falsas, é que aquilo que eles adoram, na verdade, não é divindade. Paulo, por exemplo, escreve aos Gálatas que se converteram do paganismo, ele diz: outrora, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Então, os deuses que eles adoravam não são deuses. Por outro lado, existe um Deus que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador. E a essa altura, então, o apóstolo Paulo vai abordar isso e vai dizer isso. Observe como que ele fala no verso 24. Eu vou contar para vocês do Deus que vocês não conhecem. E ele diz no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, a primeira coisa que ele diz, tem um Deus que vocês não conhecem. Aí ele basicamente diz, ele é o único Deus que existe. Porque eles tinham deuses com departamentos. Tinha o Poseidon, que era lá do Deus do mar. E tinha o outro Deus, que era lá Deus disso, né? Deus é do amor, e Deus da guerra, e não sei o quê. Não, ele diz, então, um Deus, o Deus que vocês não conhecem, fez o mundo e tudo que nele existe. Porque eles tinham deuses que haviam dado origens a coisas diferentes. E ele diz, não, tudo tem sua origem em um só. Ele é o Criador de todas as coisas. Não tem mais nenhum além dele, que criou nada. Nele, todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele ainda diz, sendo ele Senhor do céu e da terra. Quer dizer, tudo em todas as esferas. Não existe uma esfera que não esteja sob o domínio dele. E ao falar isso, ele imediatamente confrontou toda aquela crença deles em uma pluralidade de deuses.
todo o seu politeísmo está sendo aqui imediatamente confrontado. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Então, a primeira coisa que ele já fala é um ataque direto a todos os seus conceitos errados sobre essas questões. Eu quero, então, chamar a atenção ao fato que isso em si, alguém vai dizer, mas eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso. Em primeiro lugar, isso é muito intolerante. Como que o Paulo chega lá e ele faz essa declaração de que todas as pessoas com as suas crenças em outras divindades, etc., estão erradas e só a fé dele está certa? Isso, para mim, parece uma coisa muito arrogante. E eu não acho isso nem um pouco tolerante. Ok, isso é uma questão moderna que nós precisamos de realmente abordar. A ideia de tolerância, conforme nós vemos as pessoas hoje propagando, é, na verdade, uma ideia bem falsa, porque as pessoas que tomam essa postura não são nem um pouco tolerantes. Talvez você já tenha percebido isso. Aquilo que nós sempre entendemos como tolerância é a seguinte questão. Uma pessoa poderia dizer assim, eu penso dessa maneira, portanto, a maneira que você pensa, se é diferente, eu acho que você está completamente errado, eu acho que existe prejuízo em pensar da maneira que você pensa, talvez eu ache até estúpido a maneira que você pensa, temos ideias que nós consideramos estúpidas, né? Tem gente aí, por exemplo, sei lá, terra plana ou coisa assim, a gente coloca certas ideias mesmo na categoria de seriam ideias estúpidas. Não toda ideia da qual nós discordamos, nós consideramos estúpida, mas existem também essas. De qualquer forma, nós vamos dizer, mas eu sou tolerante, então você tem o direito de defender seu ponto de vista e você tem o direito de pensar como você pensa, não no sentido que a verdade condiz com o que você está dizendo, mas no sentido em que eu não vou impedir você de expressar e de pensar como você pensa, não vou policiar seu pensamento nem sua fala. Isso, então, é o respeito para um ponto de vista que você considera errado. Essa é a definição de tolerância. Agora, você sabe que muitas pessoas hoje têm assumido uma outra ideia de tolerância. A tolerância hoje é a tolerância, na linguagem de algumas pessoas, seria assim. Você tem que dizer que todas as ideias são igualmente certas e válidas. É a verdade da outra pessoa. Do contrário, você não é tolerante. E quando as pessoas falam dessa maneira, você vai notar de imediato que essas pessoas não são tolerantes com ninguém. As pessoas que falam assim, dizem que são tolerantes, mas não são. Em primeiro lugar, veja só, como que você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, você está certo e eu te tolero? Ora, se ela está certa, o que está ali para se tolerar, não é? Então, isso, na verdade, não é uma definição adequada de tolerância. E, além disso, quando alguém chega e diz, não, peraí, o que você está dizendo é que não existe verdade absoluta, mas existe verdade absoluta. Na hora que você solta isso, aí eles querem te calar. Eles não suportam que você tenha uma opinião diferente do que a deles e eles querem te censurar. E eles querem te reprimir, de modo que eles, na verdade, não são tolerantes nem um pouco. Você tem que concordar com eles nessa premissa básica. Do contrário, eles viram seus inimigos ferrenhos. Então, essa realidade aí, nós temos que lidar com ela a princípio e reconhecer isso. Don Carson tem um material interessante escrito chamado A Intolerância da Tolerância, e ele diz o seguinte, a tolerância contemporânea é intrinsecamente intolerante. Ela é cega em relação às suas próprias imperfeições, porque ela acredita erroneamente que é a forma superior de moralidade, mas ela não é. Agora, vamos aplicar isso, essa ideia de relativismo, a outras áreas e vamos pensar sobre isso. Vê se dá certo na engenharia. Uma pessoa chega e diz, olha, para se fazer essa ponte, você tem que fazer ela com tal estrutura. E outra pessoa diz, eu não acho que precisa não, eu acho que fazendo desse jeito aqui já está muito bom. E a pessoa que sabe a informação correta, diz, não, você não pode fazer isso. Assim que passar um carro em cima desse negócio, esse negócio vai desabar e vai causar uma fatalidade. E a pessoa diz, não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Funciona? Ou na medicina?
Você sabe que pessoas já foram mortas porque um método que eles acharam para baixar a febre, antigamente, era drenar o sangue da pessoa? Se você drenar bastante sangue da pessoa, abaixa a febre sim. Abaixa tanto que vai para a temperatura ambiente. A pessoa morre. Não é exatamente um método recomendável. Isso parou de ser usado por quê? Essas coisas, para essa vida, você consegue fazer uma observação dos resultados e, na prática, você consegue ver os resultados. Mas você reconhece que existe uma verdade, existe uma mentira e a mentira é perigosa. Nas coisas espirituais também. O problema é que nas coisas espirituais, nós estamos na seguinte situação: você só vai descobrir empiricamente, testando pelo método científico o que é a verdade, e você vai fazer isso, mas você só vai fazer isso o dia que você partir desse mundo. Aí você vai testar a sua teoria. E aí você não vai ter como voltar para contar para ninguém. Ou seja, você está hoje numa situação que é semelhante à seguinte analogia. Um construtor que vai fazer a ponte, ele não tem como dizer, pela minha experiência, eu sei que isso dá certo ou que isso dá errado. Ele vai ter que confiar na palavra de alguém que sabe do que está falando para construir a ponte sob especificações que serão seguras. Você vai ter que construir a sua vida dessa maneira aqui neste mundo. Você não vai poder fazer um teste e, se der errado, você volta e corrige o seu erro. A vida não é um videogame. Você morre, você começa, ganha mais 3 vidas. A vida é uma coisa que você vai passar por ela uma vez só. E você tem essa oportunidade para se reconciliar com seu Criador. E se você não fizer a coisa certa, você não terá uma segunda chance. A autoridade está em Jesus. A sua palavra é a verdade. E Jesus Cristo disse: a pessoa, portanto, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa e a fundamentou sobre uma rocha. E veio a chuva, e transbordaram as águas, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não desabou, porque fora fundada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem nécio, que fundou a sua construção sobre a areia. E veio a chuva, e vieram as águas, e foi grande a sua ruína. Isso é que você tem que entender. As pessoas não estão levando isso a sério. As pessoas estão achando que tudo é relativo, que você pode escolher religião como que você escolhe um lanche numa lanchonete. Ah, tem esse modelo, tem aquela opção. Qual que é mais palatável? Você precisa entender que essas questões são sérias. Não se brinca com a verdade de Deus diante do Criador. E você precisa entender que o erro e a cegueira na qual as pessoas estão, como esses aqui de Atenas, que assim estão pensando, esse erro não é um erro que é excusável. Eles não são desculpáveis por estarem nessa incredulidade. Frequentemente, pessoas atacam a fé cristã com um argumento que diz: qual que é a lógica disso? Vocês cristãos dizem que só a religião de vocês é a verdade. Então tá, aí está aí a humanidade. E a humanidade tem só um grupinho de pessoas aí que recebeu a verdade. Aí é uma religião meio que tribal, basicamente. E aí, depois de muito tempo disso, aí começa a ir para outros lugares. E aí gerações morrem aí nas trevas, sem nunca ninguém ter contado para eles nem a verdade, mas eles vão para o inferno por causa disso. Calma lá. Vamos colocar as coisas no seu contexto correto. Primeiramente, todos os seres humanos sabiam a verdade lá atrás. E os que não sabem mais a verdade são aqueles que abandonaram a verdade. Porque é assim com Deus. Se você não quer saber de Deus, você vira as costas para Deus,
ele te entrega ao espírito do erro, para você acreditar na mentira, porque você não valorizou a verdade que você tinha. Deus lida assim com os seres humanos, é um juízo. E nisso, à medida em que os seres humanos vão deturpando as coisas, conforme as suas preferências, porque não gostam da verdade, o que acontece é que eles produzem suas próprias crenças falsas. E a nova geração que vem e é ensinado essa crença falsa, persiste nessa crença falsa, justamente porque prefere acreditar naquilo do que na verdade. Vou te dar um exemplo aqui. Lá entre os gregos, eles tinham as falsas religiões deles, aquelas histórias todas dos deuses que envolvem Zeus e Hércules e balalá. Aquilo ali é tudo invenção. E ainda assim, se você cavar, você vai perceber que, no meio de tanta mentirada que eles inventaram, de coisa que nunca aconteceu, existem vestígios, até na sua mitologia, de que lá no fundo, lá atrás, a verdade sobre as coisas estava no conhecimento deles e eles simplesmente foram mudando e fantasiando. Por exemplo, você já ouviu falar a história da caixinha de Pandora? Como que é, conforme a mitologia grega, que o mal entrou no mundo? Tinha uma coisa, que era uma caixa, que era proibida de se tocar, porque se tocasse naquilo, o mal entraria no mundo, na humanidade, se espalharia. E quem foi lá e mexeu na caixa? Uma mulher. Parece com alguma coisa que você sabe? Você sabe de onde vem isso aí? Isso aí é a recontagem da queda de uma forma cada vez mais criativa, até que virou isso aí. Se encontra isso em todas as religiões do mundo. De onde que eles pegaram o conceito que se está havendo uma praga na nossa cidade, a divindade está zangada conosco? É porque lá atrás todos eles sabiam que Deus estava irado com a humanidade e destruiu a população do mundo com o dilúvio. E todos eles eram descendentes de pessoas que sabiam disso aí. É por isso que você encontra narrativas do dilúvio em todos os continentes do mundo, nas tradições aí das pessoas antigas. A realidade, irmãos, é que eles sabiam a verdade. E, no entanto, há elementos da adoração verdadeira de Deus que não lhes era agradável, então eles foram deletando por um lado e adicionando pelo lado da mentira. E então virou o que virou. Então isso, na verdade, não é que Deus os deixou sem luz. Deus lhes deu a luz, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. A ignorância deles era uma ignorância culpável. E até aqueles que nasceram nessa condição não podiam se desculpar e dizer: ah, mas eu já peguei o bonde andando, eu não sabia que a coisa era de outro jeito antigamente, eles inventaram mentiras no lugar da verdade. Para mim, eu já peguei a coisa assim, e que culpa tenho eu? Ok? Nesse próprio texto nós vamos ver algumas coisas sobre isso, no texto aqui de Atos 17. Mas deixe-me primeiramente só dizer por alto o seguinte: Deus deixou um testemunho de si mesmo na sua própria criação, de modo que é possível, pela própria razão humana, constatar que existe um Criador verdadeiro, e se o ser humano, por simplesmente entender, se isso aqui foi criado por alguém, eu fui criado por alguém, que é um entendimento essencial do mínimo de lógica que qualquer humano já nasce com ele, como todas as culturas do mundo testificam, a antropologia confirma que não existe nenhuma sociedade ateia até hoje. Hoje em dia que as pessoas estão começando a ir para esse lado com algum número, mas isso é uma coisa assim que todo ser humano consegue constatar que existe um Criador. Eu vim de algum lugar. E se eu vim de algum lugar, então Ele é o dono desse lugar aqui e não eu. Aliás, Ele é o que me fez, eu devo coisas a Ele. E só através desse único pensamento, o que o ser humano tem o dever e a obrigação de fazer é buscar a Deus. É sair à procura. Quem é o meu Criador? Agora, a realidade é que se o ser humano fizer isso com a sinceridade que diz: eu quero conhecer o meu Criador, o verdadeiro Criador, e o que Ele me falar, o que Ele me mostrar que é a vontade dEle, eu estou disposto a fazer. Se qualquer ser humano fizer isso, ele não ficará nas trevas, não ficará. Você sabe por que as pessoas estão nas trevas? É porque não há quem busque a Deus, não há. A revelação natural de Deus está aí. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento testifica as obras das suas mãos.
e o mundo não dá a mínima. O mundo, tendo o conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus, nem lhe dá graças, antes se torna nulo em seu próprio raciocínio, e daí vem o obscurecimento do seu raciocínio insensato. As pessoas estão nas trevas porque eles não querem a verdade, as pessoas não estão buscando a Deus de todo o coração, as pessoas estão indiferentes para o que Deus quer, as pessoas estão agindo exatamente como pessoas aqui em Santa Bárbara do Oeste hoje estão agindo, escolhendo uma crença de aspecto de cunho religioso, conforme aquilo que eles acham que é mais agradável. Mas nessa religião pode isso. Mas se eu acreditar nisso, eu vou poder fazer tudo que eu quero? Isso não é buscar a Deus. Isso não é buscar a Deus de todo o coração, muito menos. O ser humano se colocar realmente diante de Deus, clamar a Deus e glorificar a Deus como Deus e dizer: o que Deus me mostrar, eu farei, porque eu devo tudo a Ele. Se fizesse isso, mas não faz. O único modo que alguém chega a esse tipo de conscientização é se alguém chegar para a pessoa, confrontar a pessoa, pregar para a pessoa, anunciar para a pessoa que o que ela está crendo é errado e a verdade é outra coisa, como Paulo está fazendo aqui para os atenienses, e além disso, o Espírito Santo tocar o coração, convencendo a pessoa da verdade, da justiça e do juízo, para que a pessoa então abandone o erro. E se isso não acontecer, os seres humanos irão alegremente, todos, para a perdição, sem querer saber de Deus. Existe consequência nessa indiferença para com o Criador. Davi falou para Salomão, seu filho, quando Davi já estava partindo do mundo e deixando o trono para seu filho. Ele disse: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Quantas vezes essa conversa de pai para filho aconteceu entre Noé e seus filhos, os filhos de Noé e seus netos, os netos de Noé e seus bisnetos, até que pessoas, uma por uma, deixaram o Senhor e foram também por Ele deixados para sempre. É aí que as pessoas chegaram nas crendices, nas superstições e na ignorância. Não é uma coisa sem culpa. E as pessoas persistiram nisso, porque a mentira lhes era mais agradável do que a verdade. O livro de Oséias, o capítulo 4, eu quero ler um pouco desse livro, porque aqui você nota a nação de Israel exatamente nessa condição de ter a verdade e desprezar a verdade e preferir a mentira e largar para lá aquilo que foi transmitido com fidelidade até que chegasse neles a verdade. Oséias 4, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há a verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçais de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicarem, tanto mais contra mim
multiplicaram, né? Se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Gente, isso aqui é uma denúncia fortíssima. Israel estava ali, tendo tido conhecimento de Deus, a lei depositada em suas mãos, profetas Deus levantou entre eles, e eles virando as costas para tudo isso, e não querendo saber disso, e o que estava acontecendo? A sociedade era o quê? Era só perjúria, mentira, assassinato, adultério, arrombamento. E você vai lá e olha e as pessoas estão lá acusando, mas os sacerdotes não são muito corretos. Mas nem sacerdotes, nem o povo. Os líderes que deveriam ensinar a verdade se esqueceram do Senhor, abandonaram a lei do Senhor e ensinaram mentiras em lugar da verdade. E então Deus diz o quê? Então eu vou abandonar todos vocês. É aquele Deus entrega as pessoas ao seu próprio caminho, porque a pessoa rejeita a verdade. Aconteceu também com Israel. Amós capítulo 8, versos 11 e 12 diz: Eis vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. A rebeldia do povo deixou o povo nas trevas. E é por isso que as pessoas estavam nessa condição. Está vendo, não era que elas eram pobres vítimas. Elas rejeitaram a verdade. E Deus é assim, você rejeita Deus, Ele te rejeita também para sempre. E assim, então, Deus entregou as pessoas aos seus próprios caminhos. E assim as pessoas entraram nessas falsas crenças e nelas persistiam. Não era uma vítima pobre de uma indiferença de um Deus. Era culposo. O apóstolo Pedro escreveu aos convertidos ao cristianismo assim: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mácula. É interessante que Pedro, então, caracteriza toda aquela religião que as pessoas tinham antes de conhecer Cristo e a verdade, como sendo um fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que não está nem aí para o que é verdade, não está nem aí para agradar a Deus, só está preocupada em fazer o que é conveniente para ela. A pessoa que diz assim: não vou discutir religião cada um tem a sua, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Aí está alguém que não está preocupado se ela está na verdade, ela só quer saber do que é conveniente para ela. Ela busca Deus? Não. Ela pode até ir num local de culto religioso, de serviço religioso, e, no entanto, ela não está buscando a Deus. Ela está buscando servir a si mesma. Vai para o inferno fazendo isso. Acha Deus, sabe quem? Quem busca Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. As pessoas estão buscando a Deus de todo o coração, não, gente. As pessoas estão querendo saber de Deus, não. Só quando alguém chega e confronta. É por isso que você tem que confrontar, você tem que falar a verdade, você tem que pregar o evangelho e dizer para as pessoas: isso que vocês estão praticando, isso que vocês estão crendo é mentira, e vai dar ruim. Em Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo estava numa cidade onde as pessoas quiseram tratar a ele como um Deus, e sacrificar para ele e para Barnabé como se fossem divindades lá da sua religião. Escuta o que Paulo diz para as pessoas, diz Atos 14, verso 15. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós. Está vendo? O que importa são os fatos, isso aqui é a verdade. O que vocês pensam aí, nós não vamos dizer, não, então você tem a sua verdade. Isso é falso, gente, eu não sou nada além de um homem. Ele diz, sujeito aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs, dessas coisas ocas, dessas coisas que para nada trazem proveito, dessas coisas vãs,
vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo-vos o bem e dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Você vê que é a mesma coisa que ele está dizendo lá em Atenas. Ele está dizendo, gente, isso que vocês estão crendo está tudo errado, vocês têm que abandonar isso aí, vocês têm que acreditar no verdadeiro Deus, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe, o Deus que sim, por causa da dureza do coração de vocês, permitiu mesmo que vocês ficassem andando nos seus próprios caminhos por muito tempo. Não que ele não deixou um testemunho de si mesmo, porque ele deixou. Os céus testificam a glória de Deus. Ele diz, Deus deixou um testemunho porque Deus constantemente estava fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E, gente, isso é fato. As pessoas, todas no mundo, sabem que receberam coisas boas, foram abençoadas. O Criador pode não ter feito tudo o que seus caprichos desejavam receber, mas Ele tem feito coisas boas para todos nós. E aí? As pessoas foram gratas? As pessoas correspondem? Não. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E Paulo diz, por muitas gerações aí, Deus permitiu que vocês ficassem aí nas trevas disso. Mas como ele diz agora também aos atenienses, mas agora, no entanto, ele manda que se pregue em todo lugar e testifique a todo mundo, que se prepare, porque o juízo está chegando. E é assim que Deus salva, é com essa confrontação. E é isso que nós temos que fazer. A confrontação do erro, a mensagem da verdade. O apóstolo Paulo aqui faz isso, em Atenas. A nossa geração precisa disso. Por isso essa igreja é tão importante, porque nós somos um povo eleito, nação santa, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe nessa missão e que Deus use isso para a sua glória e para a salvação dos perdidos.